Bem, o nosso próximo painel é muito importante para o processo de licenciamento, então você que é do órgão ambiental, que está com esse desafio também de licenciar essas plantas, né, que estão vindo para o Hub, então esse painel é muito relevante, né, vai ser a importância da análise de riscos no licenciamento de projetos de hidrogênio e amônia verde, vai ser ministrado pelo Jaime Lima, ele é da DNV, uma empresa global, atuando em mais de 100 países, né, Jaime, com mais de 15 mil funcionários, então já atua em grandes players, inclusive em todo o mundo. O Jaime é engenheiro mecânico, mestre em engenharia nuclear e planejamento energético, é engenheiro de segurança, tem mais de 30 anos de experiência em análise e gestão de riscos industriais, em engenharia de confiabilidade nas áreas de óleo e gás, químico, petroquímico, nuclear, siderurgia, mineração e transporte. Então, com certeza, temos muito para aprender com o Jaime. Já agradeço a disponibilidade de compartilhar conhecimento, Jaime, e a palavra é sua. Muito obrigado, Laís. Antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade, em meu nome, em nome da DNV, de participar desse evento. É sempre bastante importante aprender, e aprendi muito já, né, do que aconteceu durante a manhã. Ficou para mim uma responsabilidade muito grande, que é tentar chegar um pouquinho perto da qualidade do que nós discutimos até então. Eu queria parabenizar a todos. E só lamento que isso esteja sendo feito de forma virtual. Seria muito mais interessante estar aí em Fortaleza, tenho grandes amigos aí, e, repetindo um pouco as palavras do professor Jurandir mais cedo, olhando no aspecto do bairrismo, vocês têm motivos para isso. Então, só lamento que esteja à distância. Mas vou compartilhar aqui a tela para que a gente possa ter a apresentação. Já está, que aqui para mim não aparece, já está disponível aí para vocês? Sim, só falta colocar no modo apresentação, Jaime. Estou aqui na tentativa. Ok. Está ótimo. Pronto, ok. Bom, como já foi colocado, muito do que foi dito aí tem total ligação com os aspectos que eu pretendo abordar nesses próximos minutos. Nessa apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre por que os projetos, de uma maneira geral, precisam de análise de riscos, e principalmente isso aplicado à iniciativa de vocês em relação ao hidrogênio e à amônia verde, que tipos de resultado que se obtém de uma análise de riscos e como isso deve ser comparado para ver se esses riscos são toleráveis e o que é necessário para que eles sejam controlados. Então, esse é o teor do que eu pretendo compartilhar hoje com vocês. Então, o objetivo principal é apresentar como as análises de riscos podem contribuir para as decisões relacionadas ao licenciamento. Bastante importante e até acabou se tornando interessante que tenha havido essa troca, porque muito do que foi colocado aí pela SEMASSE tem a ver com esse processo e que eu já acompanhei de uma forma bastante próxima, principalmente aqui no estado da Bahia. Bom, um pouco sobre a DNV, já foi colocado um pouco antes, mas, enfim, o nosso propósito é salvaguardar a vida, a propriedade e o meio ambiente. A DNV é uma empresa norueguesa e ela está vinculada a uma fundação com fins lucrativos, mas cujo objetivo é exatamente ter esse propósito de trabalhar no sentido de buscar salvaguardar a vida, a propriedade e o meio ambiente. E a nossa visão é ser uma voz confiável para enfrentar as grandes transformações globais. Inclusive, mais uma vez, vinculando aí ao evento, a DNV, nos últimos anos mais recentes, tem se engajado profundamente nessa transição da matriz energética. Hoje é o principal norteador do nosso trabalho. Como foi colocado anteriormente, nós temos mais de 150 anos de existência, cerca de 12 mil funcionários,
estamos aí em mais de 100 países. E, por ser vinculado a uma fundação, um dos aspectos interessantes é que 5% de toda a receita nossa é dedicada à pesquisa e desenvolvimento. Atuamos aí em várias áreas. Eu, pessoalmente, trabalho, como foi colocado aí mais cedo, há mais de 30 anos, sempre vinculado a essas questões de análise e gerenciamento de riscos. E trazendo um pouco do porquê que eu considero que é importante ter um processo de análise de riscos em projetos, principalmente em situações como essas, que são novas aí para o estado do Ceará. E quando nós estamos ainda na fase de projeto, nós temos o melhor momento para que os riscos sejam conhecidos, mensurados e, principalmente, mitigados. Ao longo da minha vida, e até porque essa abordagem de análise de risco, se olharmos, ela é olharmos uma visão de tempo, ela é relativamente recente. Os primeiros grandes estudos nessa direção começaram no final da década de 80, então a indústria é muito mais antiga do que isso. E, portanto, grande parte dos projetos que depois, ou grande parte das instalações que existem hoje, tiveram e vêm tendo essas análises sendo feitas já com a unidade instalada, onde qualquer alteração ou redução importante de riscos demanda, às vezes, mudança de tecnologia e, na maioria das vezes, grandes investimentos, em alguns momentos tornando até inviáveis que essas reduções sejam feitas no nível que nós gostaríamos. Então, trabalhar isso na fase de projeto é sempre o melhor momento. E é onde se tem a oportunidade de fazer um gerenciamento e, principalmente, uma redução desses riscos mais significativo. E isso, obviamente, é muito mais relevante quando nós estamos tratando de instalações que tenham grandes inventários de substâncias perigosas. E tanto o hidrogênio como a amônia se enquadram dentro desse contexto. E o que se vai buscar é, principalmente, reduzir a possibilidade, dado que a eliminação ela não é possível, mas reduzir muito a possibilidade da ocorrência e reduzir também a magnitude de eventuais incêndios ou explosões, no caso do hidrogênio, e a formação de nuvens tóxicas, incêndios e explosões, no caso da amônia, que são o foco da nossa apresentação. E por que, de fato, precisamos cuidar disso e o ideal é fazer nessa fase? Se formos à internet e buscarmos por ocorrências do tipo explosões de hidrogênio ou acidentes com amônia, vamos encontrar um número muito grande de situações. São situações que, sem dúvida nenhuma, trouxeram danos, mas também trouxeram grandes aprendizados. E capturar esses aprendizados e utilizar o conhecimento obtido a partir desses acidentes vai contribuir significativamente para que eles possam ser prevenidos, para que eles possam ter a sua chance de ocorrência bastante reduzida e as suas consequências também minimizadas. Então, é bastante importante que isso seja considerado quando estamos lidando com instalações de grandes inventários com esses produtos. Os produtos eles têm as suas características físicas e químicas e, olhando esses produtos numa perspectiva de prevenção dos acidentes que eles podem gerar, nós temos aí que o hidrogênio é um gás reconhecidamente inflamável, altamente inflamável. Pelas suas características, ele favorece o que a gente chama de processo de detonação. Quando ocorre uma explosão, é possível que essa explosão atinja níveis de sobrepressão gerada
mais significativos. E, por outro lado, ele tem uma vantagem de ser um gás muito leve, o que facilita a sua dispersão caso ele não entre em ignição. E só numa base comparativa aí com o metano, ele tem uma faixa de inflamabilidade muito mais ampla. Ele vai de 4% a 75%. Quer dizer, nessa faixa, qualquer fonte de ignição pode gerar a geração de um incêndio ou de uma explosão. Comparativamente com o metano, ele tem essa faixa muito mais ampla. O metano vai aí de 5 a 15 e ele vai de 4 a 75% de volume no ar. Ele tem uma energia mínima de ignição muito baixa, ou seja, ele entra em ignição com muita facilidade e, por outro lado, o que facilita também é o fato dele ser muito pouco denso, ele é muito leve, o que facilita o processo de dispersão. O que, se considerarmos, por exemplo, a área do P100, isso é bastante favorável, porque é uma área plana, de alta incidência de ventilação, o que favorece muito esse aspecto. A amônia, por sua vez, apesar da sua característica inflamável, a principal preocupação está no fato dela ser um gás tóxico e ter essa toxicidade já bastante conhecida, dado que é uma substância de larga utilização na indústria no mundo inteiro, não só para fertilizantes, mas para outros usos industriais também. São duas substâncias que eu, pessoalmente, já conheço há bastante tempo, quer dizer, esses 30 anos trabalhando aí com a indústria química, petroquímica e com a área do petróleo. Fiz estudos aí em várias situações envolvendo amônia, aqui em Camaçari e em outras unidades, na época, da Petrobras em outros estados, em Matão, no Paraná, enfim, Sergipe. Tenho já bastante experiência no trato disso. É a mesma coisa com hidrogênio, que é de ampla aplicação tanto nas refinarias como na indústria petroquímica de uma maneira geral. Então, são duas substâncias que eu costumo dizer que eu respeito muito e que venho, ao longo dos anos, estudando mecanismos que possam reduzir a ocorrência dos acidentes em que elas estejam envolvidas. E por que, de novo, reforçando a importância da análise de riscos nessa fase de licenciamento? Porque vários aspectos do projeto podem ser analisados e validados ou ter recomendações propostas que vão gerar mudanças, eventualmente, na localização das unidades, no layout que elas podem ter, na definição de mecanismos que possam fazer com que os inventários desses produtos sejam melhor segregáveis e, caso ocorra algum tipo de vazamento, que seja possível reduzir a quantidade que estará envolvida, mesmo que a instalação tenha grandes quantidades, que eles sejam segregáveis de forma que os alcances dos efeitos sejam minimizados. E, principalmente, avaliar e, se necessário, propor melhoria nas barreiras de segurança, tanto as preventivas, que vão evitar que o acidente aconteça, como as mitigadoras, que vão reduzir as consequências caso eles venham a acontecer. O outro ponto importante é que isso é fundamental para que seja viabilizado o atendimento às emergências, para que não só as empresas, como, eventualmente, populações que estejam próximas, estejam preparados para conviverem com uma condição de emergência, reduzindo também os eventuais danos que possam ser gerados. Então, tudo isso sendo previsto, analisado na fase de projeto, certamente levará a condição da instalação a um nível de segurança muito mais adequado. Como eu comentei,
situações onde você já tem a indústria instalada, a unidade instalada, qualquer modificação nesse nível, nessas condições que eu coloquei aqui, no mínimo serão mais caras e, eventualmente, até pode ter limitantes que não permitam que a gente reduza ao ponto que nós gostaríamos inicialmente. Os resultados que nós normalmente temos em análise de riscos, aqui são exemplos fictícios, nada disso aqui representa um caso real, é só mesmo para ilustrar. Eles vêm desde as matrizes de riscos, que são uma expressão qualitativa dos riscos de uma instalação, identificando os eventuais cenários de acidente possíveis e, dependendo das características dele, definindo se eles vão estar numa zona de risco alto, numa zona de risco médio ou numa zona de risco baixo, que seria o ideal que tivéssemos, mas nem sempre isso é possível. Quando nós temos na região vermelha, certamente há uma busca em se reduzir para trazer, no mínimo, para uma região amarela, que é uma região de atenção, que exige um gerenciamento muito mais próximo das condições de controle desses riscos e, quando possível, chegar até uma região verde, que é onde o risco é considerado plenamente aceitável. Para essas substâncias que eu mencionei, hoje o conhecimento já é muito grande sobre desenrolar de um processo de acidente e é possível fazer o que nós chamamos das análises quantitativas de risco, e vão nos propiciar, que são modelos, né, que vão nos propiciar uma visão do alcance que determinados efeitos podem ter. Aqui tem uma figura mostrada à direita, chamada de vulnerabilidade, que mostra, por exemplo, se eu tiver um vazamento no centro desse círculo, se for, por exemplo, um vazamento de amônia que forma uma nuvem, essa nuvem aqui está plotada no sentido nordeste e indicando que essa modelagem foi feita considerando que o vento estaria nessa direção. E como a gente, numa condição real de acidente, nunca tem o controle absoluto sobre a direção em que o vento vai estar, quando nós plotamos essa nuvem, fazemos um giro aí de 360 graus para representar toda a área que potencialmente poderia ser atingida. Essa é uma informação importante para definir, por exemplo, inventários que podem ser limitados, reduzindo alcance dessa nuvem, de forma que ela não atinja áreas que sejam áreas mais sensíveis, onde eu tenha uma concentração de pessoas, sejam elas em áreas industriais, sejam elas em áreas residenciais, bem como o resultado da análise quantitativa de riscos, que é mostrado nas chamadas curvas FN, é uma forma bastante tradicional e conhecida de representar os riscos, e aqui plotados dentro de uma faixa, onde eu tenho a parte abaixo da linha verde os riscos aceitáveis, a parte acima da linha vermelha os riscos inaceitáveis, acima do limite superior de tolerabilidade, e uma faixa intermediária onde se busca gerenciar o risco de forma que ele seja mantido sob uma intensa supervisão dos mecanismos que garantem uma chance pequena da ocorrência dos acidentes, uma região que a gente chama de ALARP. ALARP significa as low as reasonably practicable, ou seja, tão baixo quanto razoavelmente praticável. Então, são mecanismos que hoje nós dispomos e que permitem que um projeto seja avaliado e, consequentemente, as condições de risco que eles apresentam sejam medidas e possam ser minimizadas ou, no mínimo, estabelecer os mecanismos de gerenciamento
para que eles sejam controlados dentro de uma faixa minimamente tolerável. Aqui no Brasil, nós temos o uso da análise de riscos com esse propósito de ampla aplicação. Alguns estados, inclusive, têm critérios de aceitabilidade de riscos próprios. São Paulo, a Bahia, o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul têm critérios próprios. Eles têm muita semelhança, algumas diferenças. Eu, pessoalmente, participei nas discussões de todos eles, mais intensamente aqui na Bahia. Eu resido na Bahia e vim para cá exatamente para fazer a análise de riscos do Polo de Camaçari, há cerca de 30 anos atrás, e desde então venho acompanhando todo o desenvolvimento desses mecanismos de licenciamento, utilizando a análise de riscos e contribuindo aqui com o órgão ambiental no sentido de modernizar, porque esses critérios eles são revistos de tempos em tempos. Aqui na Bahia, como em São Paulo, eles já estão em sua segunda edição. O Rio Grande do Sul também já está na iniciativa de fazer uma revisão do que eles têm definido lá para o Estado. E é bastante comum outros estados usarem como base esses critérios já existentes, principalmente, por isso eu destaquei aqui em vermelho, os critérios estabelecidos pela CETESB para São Paulo e os critérios estabelecidos aqui na Bahia. São os dois mais recentes e que eu vejo serem mais utilizados mesmo pelos estados que não têm os seus critérios próprios. Eu acho que ter o critério próprio é interessante, porque ele reflete mais claramente quais são os anseios e quais são os limites que a própria condição local estabelece. Ou seja, esses processos eles são normalmente conduzidos pelo órgão ambiental e apresentados à Secretaria do Meio Ambiente e passam por todo um processo de validação em audiências públicas ou, no mínimo, em audiências com o Conselho Estadual do Meio Ambiente. Então, eu não sei hoje como o Estado do Ceará vê essa questão em termos de ter um critério próprio ou fazer uso de um critério, seja de algum desses estados que já tem os seus desenvolvidos. Mas, de qualquer forma, é bastante importante. Em São Paulo e na Bahia veio muito em função da escala industrial e principalmente com o envolvimento de empresas que manipulam grandes quantidades de produtos perigosos. Então, é bastante interessante que seja com critérios próprios, sejam com critérios já consagrados em outros estados, que isso seja sempre considerado quando nós estamos falando em licenciamento de produtos perigosos. Então, para finalizar, gostaria de ressaltar que a análise de riscos é um instrumento importante no licenciamento de instalações com substâncias perigosas. Hoje já tem conhecimento e tecnologia que permite uma avaliação bastante detalhada dos riscos e a simulação desses eventuais acidentes, e é possível também, e já se tem um bom conhecimento, principalmente um estudo dos casos que já ocorreram, os controles que são mais apropriados e os mecanismos que devem constar de um projeto para que esses riscos sejam controlados. O que é importante é que seja garantida a qualidade dos estudos, de forma que eles reflitam a realidade dos riscos envolvidos. Como são, às vezes, simulações bastante detalhadas e complexas, é bastante importante que, no caso do licenciamento, haja a condição pelos órgãos licenciadores de avaliar essa qualidade, para que
realmente se tem a garantia de que os estudos refletem o que de fato existe em termos de risco. E a utilização desses limites de tolerabilidade é um balizador importante, porque eles dão a condição já quantitativa da condição de risco da instalação que está sendo licenciada. Bom, era basicamente isso nesse tempo curto, só mesmo dar uma ideia da importância e, principalmente, da conveniência de se usar esse tipo de abordagem no processo de licenciamento. Muito obrigado a todos.